Perfeito. Vamos dar início, então, à questão da unidade 3, tributação verde e sustentabilidade. Bom, como início, nós podemos falar aí da tributação verde no Brasil. O aspecto importante é em relação ao a tributação verde e o agronegócio, né? Nós temos aí alguns desafios. Na unidade 2 nós paramos aí com a questão do desafio sobre o carro elétrico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio. Há uma polêmica sobre o ato de inconstitucionalidade em relação ao decreto 5.553, onde fala aí sobre os aspectos de agronegócio, né, sobre a questão de tributar mais as empresas do agronegócio que trazem aí uma questão de é, prejuízo ao ecossistema, com pulverizantes, etc., né? Bom, a polêmica é em relação a a questão de que sem sem essa produção química, nós temos aí uma produção menor e, consequentemente, um custo maior, mais elevado. Nesse sentido, nós ficamos aí divididos entre uma, uma vertente que aceita a questão do custo elevado e outra que não. Isso demanda não simplesmente a questão do agronegócio, mas todo o ecossistema ou a sociedade, por sua vez, que tem aí os impactos na aquisição, na compra, desses produtos agrícolas. O produto que não tem aí a questão da, vamos dizer assim, mais natural, ele é levado para o comércio com o seu valor bem maior. Então, existe aí um efeito direto na cadeia do consumidor. Então, essa é a grande polêmica existente aí nessa legislação. Bom, a correção de externalidades negativas em relação aos custos ambientais. Voltamos à polêmica se os custos ambientais são satisfatórios simplesmente com a cobrança tributária, né? Então, nós temos aí uma dúvida, uma incerteza em relação a essa tributação verde no Brasil, coisa que a gente já comentou. Os efeitos da tributação maior trazem aí uma polêmica também em relação à capacidade contributiva e ao desenvolvimento social das empresas. Nós vimos aí que precisamos equalizar esse processo, né? Ao longo dessa disciplina, nós vimos aí as cadeias e correntes econômicas envolvendo o processo de Pigou e o processo de Coase, que a gente percebe que está muito presente dentro desse processo. Ou uma tributação maior, ou um processo mais equilibrado, onde a gente possa promover com igualdade a questão aí do desenvolvimento social, das indústrias, das fábricas, sem que afete tanto a questão aí do meio ambiente. Com relação a isso, nós podemos observar, aí lá no desenvolvimento, lá no fechamento, que países como a Suécia, Canadá e o próprio Chile, que está aqui mais próximo, aqui na América Latina, nós temos aí a questão do desenvolvimento do imposto sobre o carbono que vem trazendo e que trouxe efeitos significativos a esse processo. Então, nós poderíamos aí buscar meios ou situações idênticas e aí, quem sabe, implementar algo parecido com o que ocorreu ou que ocorre aí com a Suécia, com o Canadá e com o Chile. É importante destacar que a efetividade desses instrumentos depende de sua calibragem adequada,
né? Então, nós não, o que vem a ser essa calibragem adequada ao efeito aí do desenvolvimento econômico ao longo do período? Nós não podemos taxar tanto ao processo das empresas e, com isso, trazer aí fechamento das empresas e, com isso, a sustentabilidade econômica. Nós temos que procurar sempre uma situação adequada. O valor da alíquota deve ser suficiente para alterar comportamentos, mas também deve ser progressivamente ajustado para não comprometer a competitividade ou recair desproporcionalmente sobre populações vulneráveis. Então, a ideia, em vez de melhorar uma situação, nós podemos aí, de uma certa forma, piorar, né, com uma tributação desenfreada. Bom, nós temos um outro aspecto também, que é o estímulo à inovação tecnológica. Vários pontos estão surgindo dentro desse processo de tributação verde que trazem essa equiparação. A tributação ambiental desempenha um papel estratégico na promoção da inovação tecnológica ao criar incentivos econômicos para que empresas investam em pesquisas, desenvolvimento e adoção das soluções sustentáveis. Aí nós temos vários exemplos já comentados aqui nessa, né, nesse curso. A questão do desenvolvimento eólico, né, da energia eólica, da energia solar, a questão dos produtos tecnológicos, como o carro elétrico, a questão do aproveitamento das águas pluviais. Então, nós temos aí vários mecanismos que já estão aí surtindo efeito e entrando no meio econômico de uma forma muito razoável e de uma forma que haja consistência. O programa Mover, que traz essa mobilidade verde e inovação, traz aí a questão de um IPI verde, né, que seja exatamente ou para o desenvolvimento de tecnologias que possam cada vez mais diminuir a questão da biodiversidade. Esse programa Mover foi instituído no Brasil por meio da medida provisória em 2023, regulamentado pela Lei 14.902 de 2024. O que ele traz aí? Tipo de energia utilizada pelos veículos, as emissões de poluentes, quanto menor nós tivermos aí, menor a tributação do IPI, índice de reciclabilidade dos materiais, aí vários aspectos de papéis, de produtos recicláveis, como o próprio papel, canudo de plástico, PETs, né? Antigamente era vidro, hoje é PET, e assim sucessivamente. São produtos que acabam sendo reciclados e se apresentando no mercado com eficiência. Volume de investimentos realizados pelas empresas em produtos, pesquisas e tecnologia, né? Cada vez mais pesquisas de produção sustentável. Bom, a finalidade ecológica da arrecadação não é a questão aí de arrecadação exclusivamente aos cofres públicos. A finalidade ecológica da arrecadação, nós temos aí duas finalidades específicas. Primeiro, a questão da indução de um bom comportamento, vamos dizer assim, né? Frear a questão do desenvolvimento desequilibrado aí das empresas que possam trazer prejuízo ao ecossistema e incentivo também, tanto às empresas quanto às comunidades, aos municípios, que tenham um desenvolvimento melhor regional a respeito da questão ambiental. Então, nós temos aí a aplicação de recursos provenientes da tributação verde, vai além da simples arrecadação fiscal. Ela representa um mecanismo estratégico de reorientação no desenvolvimento rumo à sustentabilidade. Essa destinação dos recursos fortalece a ideia de que a tributação ambiental deve ter um papel redistributivo e transformador. Pessoal, isso tem muito a ver em relação aí ao novo papel tributário e, mais uma vez, que não se pode aí aumentar a tributação
sem que haja legislação prevista, não é isso? Respeitando aí o nosso sistema tributário nacional. No contexto brasileiro, a destinação ecológica da receita tributária ainda é muito incipiente, ou seja, muito arcaica em relação aos outros processos. Então, como eu mencionei no início do nosso curso, esses assuntos de externalidades, de problemas ecológicos, de problemas ao meio ambiente que as empresas trazem, isso já vem sendo discutido há muito tempo, isso desde 1920. E nós temos legislação aí antigas, mas que até hoje não foram postas em práticas devidamente ou precisam de aperfeiçoamento. Com os programas do IPTU Verde, o ICMS ecológico e mais recentemente o Projeto Mover, nós temos aí a questão do desenvolvimento e sobre o imposto seletivo, que a gente ainda não comentou, vamos comentar agora, né? Hipótese do dividendo duplo também é outra forma que nós temos aí de beneficiar essa questão de retração de produção em forma do ganho ambiental e também a questão do desenvolvimento social, ou seja, a questão aí de você ampliar a questão do ecossistema. É justamente a hipótese do dividendo duplo que as empresas têm. Elas podem aí, além de ganhar incentivos, elas podem aí também recorrer à questão do ambiente, a uma melhor produção. Então, isso nós chamamos aí, ou esperamos, uma conscientização de que esse processo de redução da sua produção escalada pode ter benefícios, né? Então, a chamada hipótese do dividendo duplo sustenta que a implementação de tributos ambientais bem desenhados pode produzir dois efeitos positivos distintos, mas complementares. Um é o efeito do ganho ambiental. Todos nós vamos ganhar com isso. Ao ar que respiramos, a questão da saúde que temos, a questão de uma água e de nossos rios mais limpos, né? E o ganho econômico em relação direto aos subsídios e à redução da carga tributária. Contudo, essa abordagem integra a lógica da eficiência econômica com a responsabilidade ambiental, promovendo uma transição fiscal que alinha incentivos fiscais com o objetivo de sustentabilidade. Então, isso é um processo no qual nós enxergamos que há uma dupla benefício que nós aqui estamos chamando de dividendo duplo, né, para efeito das empresas. Bom, o que é o imposto seletivo e a tributação de veículos, né? O imposto seletivo, conforme já determina pela Constituição Federal, são aqueles produtos considerados supérfluos, do qual o nosso meio econômico exigir é uma palavra muito forte, mas que tem por sua base, né, produtos considerados é, é, com pouca utilidade, mas que trazem aí a questão de uma maior arrecadação, né? Então, a proposta do imposto seletivo, ou IS, prevista no artigo 153 do inciso 8º da Constituição Federal, é melhor detalhada no projeto de lei complementar PLP número 68 de 2024. Com essa reforma tributária, já vem preparando aspectos aí de um imposto seletivo que fuja aqueles critérios já proporcionados pelo sistema tributário. Representa um avanço significativo no esforço de incorporação da dimensão ambiental à estrutura tributária brasileira. Veja bem, estruturar de acordo com o nosso sistema tributário. Nós vimos que o nosso sistema tributário é algo mais complexo e com essa reforma tende, ou pelo menos há a intenção de melhorar essa questão tributária.
Na natureza federal, o IS tem o objetivo de incidir sobre bens e serviços considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, funcionando como instrumento extrafiscal e sancionador, conforme ressaltam aí Catello e Wetter em sua pesquisa, né, de 2024. O que é um imposto seletivo? O imposto seletivo é um imposto federal, né, instituído pela União, incidente sobre produtos e serviços que causam danos à saúde humana ou ao meio ambiente. Também conhecido como imposto do pecado. Ele busca desestimular comportamentos nocivos e compensar custos sociais e ambientais decorrentes desses danos. Então, nós temos aí como exemplos uma maior tributação de cigarros e derivados do tabaco. Então, uma escala que nós temos aí é que cigarros e derivados do tabaco são tributados em até 75%, né? Então, é uma tributação muito alta. Bebidas alcoólicas também têm aí uma tributação alta, mas com escala menor de cigarros. As bebidas açucaradas que trazem problemas aí com relação ao nosso desenvolvimento de saúde, né? Combustíveis fósseis, veículos, incluindo elétricos, aeronaves e embarcações, todos esses são tributados aí com imposto seletivo, dependendo aí da sua de onde afeta na questão do meio ambiente o grau de intensidade. Bens minerais extraídos também causam problema, né, em relação à estrutura, e apostas e jogos de azar. Todos esses aí serão tributados com um imposto seletivo com escala aí maior ou menor, já previsto na Constituição, mas que hoje nós não colocamos. Esse imposto seletivo, ele entra basicamente no lugar dos demais impostos, que de uma certa forma serão extintos pela reforma tributária, né? Então nós temos aí vários impostos, quase que na sua totalidade, que serão substituídos pelo IBS e pelo CBS, né? Todos eles aí, nós teremos aí a questão da troca ou da substituição desses impostos. Incorporado ao novo sistema do IVA, CBS e o IBS, com 40% da arrecadação revestida à União, o resto para os estados e municípios, né? Então, com base nessa arrecadação, ainda com a majoração ou até mesmo de alíquotas, nós teremos aí essa divisão tributária. As alíquotas variam conforme o grau de dano social ou ambiental, alinhados ao princípio da seletividade da Constituição. Então, aí, cigarros e tabacos, né, eu falei que no mínimo era 75%, eles podem ser tributados até a 250%. Bebidas alcoólicas, de 46% a 62%. Refrigerantes a 32%, minérios a 0,25% e assim sucessivamente, né? Bom, os carros elétricos, a sustentabilidade e a tributação, como é que funciona essa questão? Apesar do impacto ambiental relativamente elevado durante o processo de fabricação, especialmente devido à extração e processamento de minerais para a produção de baterias, os veículos elétricos apresentam, ao longo de sua vida útil, uma emissão significativamente menor de gases de efeito estufa, comparados aos veículos movidos a combustíveis fósseis. Então, ainda se estuda uma forma de impacto sobre esses produtos, né, esses carros elétricos, principalmente em relação ao efeito que a bateria pode trazer para o meio ambiente. Quando cuidadosamente estruturada, a tributação ambiental tem o potencial de promover não apenas a sustentabilidade ecológica, mas também a justiça fiscal mediante a sua equiparação. Se eu trago um prejuízo maior ao ecossistema, eu tenho que ser mais tributado. No entanto, eu tenho que observar também o efeito de desenvolvimento.
Para que esse duplo objetivo seja alcançado, é essencial que sejam implementadas medidas compensatórias que neutralizem os efeitos regressivos frequentemente associados a um tipo de tributo, ou seja, um impacto predominante maior sobre a renda das populações e suas rendas, né? Bom, na unidade 6, nós vamos falar aí sobre a tributação verde, o reflexo tributário, o papel do imposto seletivo, que é a grande novidade. Nesse capítulo, nós vamos falar aí sobre a reforma tributária e sobre o funcionamento desse imposto seletivo. A reforma tributária e a dimensão ambiental. Então, aí nós temos que 21 de dezembro de 2023 foi publicada no Diário Oficial da União a emenda constitucional número 132, formalizando aí a reforma tributária brasileira após décadas de discussões no Congresso Nacional. Ora, nós sabemos que a nossa carga tributária, já foi comentado isso, é elevada, pouco distribuída e complexa. Então, nós temos grandes problemas em relação à nossa arrecadação e à nossa distribuição per capita em relação a isso. A reforma tributária não surgiu de uma hora para outra. Isso ela já vem sendo debatido há vários anos dentro dos nossos representantes, o qual se espera aí uma mudança significativa dentro desse processo e uma simplificação em relação ao sistema tributário nacional. Como principais aspectos sobre a reforma, nós temos aí, trata-se de uma das mais profundas e abrangentes reestruturações do sistema tributário desde a promulgação da Constituição de 1988. Então, percebam aí a distância que nós temos hoje de um processo, de um meio hoje tecnológico, de um meio hoje mais desenvolvido em relação a períodos anteriores. E a Constituição Federal, que regulamentou, que colocou por base aí esse sistema tributário nacional, hoje vê essa carga com bastante complexidade. Se arrecada muito, a gente escuta muito isso dos nossos governantes, se arrecada muito e ele é pouco utilizado, né? Ou seja, não é eficiente em relação à sua distribuição. Então, espera-se aí uma melhor condição dessa arrecadação, com condições que sejam adequadas para as empresas e que possam redistribuir dentro do processo do econômico-social, que o cidadão tenha mais condições em relação aí à capacidade de compra, de desenvolvimento. O modelo reformado prevê a extinção gradual de 5 tributos: PIS, COFINS, o IPI, né, que nós comentamos, PIS, COFINS e IPI, que são impostos de competência da União, e o ICMS e o ISS, que são de competências aí do Estado e do município, e que serão substituídos por 2 tributos com base no modelo de imposto sobre o valor agregado. O que é o IVA, né? O Imposto sobre o Valor Agregado, que traz aí a sua margem de contribuição já prescrita, juntamente com a utilização aí de vários tributos, a formação à base de vários tributos. Nós vamos ter, então, a questão surgir, né, do imposto da contribuição aí sobre bens e serviços de competência estadual e a questão do imposto sobre bens e serviços de competência estadual e municipal, né? Então, esse sistema de IVA dual, quer dizer, 2 impostos relacionados aí à base de valor agregado, pretende reduzir cumulativamente a questão dessa base desses e proporcionar uma maior segurança jurídica a essas atividades, tá certo?
Como instrumento extrafiscal, a forma também criou o imposto seletivo, o IES, previsto no artigo 153, inciso 8º da Constituição Federal, com função regulatória. O IES, o imposto seletivo, tem por finalidade desestimular o consumo de bens, serviços prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O roteiro geral que nós temos aí da análise da temática sobre a reforma tributária, esse é um resumo geral, é que nós temos aí a questão da capacidade, né, envolvendo aí esses tributos. Então, nós temos como forma geral a estrutura geral da reforma, a extinção e unificação dos tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, com a criação do IVA dual, ou seja, um imposto que tem a atividade vinculada, o IBS e o CBS. Fases de implementação que nós temos aí para essas reformas. Começa agora com a fase experimental em 2026 e vai até 2033. Nós temos aí o imposto seletivo, o IS, conceito de objetivos extrafiscais, produtos atingidos, cigarro, álcool, combustíveis fósseis, né? São impostos aí com uma carga maior aos produtos nocivos ou considerados supérfluos pela Constituição, base legal, artigo 156 da Constituição e Lei Complementar 214. Não poderíamos deixar de mencionar a questão do crédito de carbono e sustentabilidade, né? Então, incentivos fiscais à não incidência de tributos indiretos, classificação como ativo intangível, que não é palpável, não é isso? Isenção aí de PIS, COFINS, impacto do imposto de renda e da contribuição social. Então, fantástico a redução tributária para os créditos de carbono. Regime de transição e neutralidade, tabela de conversão tributária, ajustes para manter a arrecadação, papel de comitê gestor do Senado, alíquotas da carga, cálculo da alíquota de referência, um teto da carga total de até 26,5% de alíquotas reduzido ou zero para setores essenciais, né? E o split payment, o que vem a ser esse split payment? Que é a questão do pagamento fracionado. Essa nova modalidade que surge, ela traz aí uma arrecadação maior, mais justa, né? Evitando a sonegação fiscal, tendo em vista que toda a movimentação que se passar pelo sistema financeiro será aí tributada ou classificada aí para a sua devida tributação envolvendo o ICBS e o IBS, né? Então, o split payment é o pagamento fracionado na movimentação de recursos mediante as operações. O modelo PIX dos impostos, a arrecadação automática para entes federativos, redução da sonegação e inadimplência. Tratamento diferenciado por setor e região. Então, nós temos aí os regimes especiais que voltam a ter força, né, que foi o caso da Zona Franca de Manaus, as cooperativas, planos de saúde, fundos de compensação e desenvolvimento regional. E a questão também dos desafios, né, e oportunidades. Como é uma lei nova, né, que está sendo estudada há muito tempo, precisa aí de aperfeiçoamento, né? Implementação dos entes subnacionais, capacitação do fisco local e perspectiva para investidores e inovação tributária. Ou seja, nós temos a expectativa de que essa reforma tributária realmente traga aí um impacto significativo, mudando completamente essa questão do sistema tributário que hoje nós temos, que é bastante complexo, mas de uma forma mais equiparada aí, né, à questão de seus resultados. Então, nós temos aí uma
expectativa em relação a essa tributação. E essa arrecadação e os seus efeitos também, que nós esperamos que sejam melhor distribuídos. Bom, a tributação ambiental na reforma, os seus avanços em integração de sistemas, nós temos aí a questão de maior uniformidade sobre os tributos verdes, né? Então, nós comentamos desde o início que há um processo regional aí desequilibrado, né? E a gente espera que essa nova tributação, essa reforma traga essa uniformidade de distribuição de renda, uma distribuição melhor que possa atender aí municípios mais esguarnecidos de desenvolvimento social e que, por sua vez, tenham aí a questão de um desenvolvimento melhor ambiental. Então, espera-se uma equiparação em relação a isso. Sistema tributário nacional menos complexo, né? Então, nós sabemos da quantidade tributária que nós temos e seus efeitos são muito complexos, muito complexos. Então, se você pegar alguns tributos, você fica realmente é, bem vulnerável à questão dessa tributação. O ICMS, o IPIs, o próprio PIS, são legislações complexas que a sua base de cálculo é extremamente questionável, que traz aí grandes processos ou é, é, questão de litígios fiscais, né, envolvendo empresas e o fisco. Então, com o sistema tributário mais simplificado, a gente acredita que isso possa discorrer melhor. A integração da política fiscal e ambiental, então surge aí agora a necessidade maior, ou a moeda da hora, que é a questão ambiental, né? E com isso uma política fiscal mais aguerrida, mais preparada, mais robusta, para que ela possa fazer frente a essas devastações que nós temos em nosso país e no resto do mundo. Bom, considerações finais sobre esse processo, pessoal. Nós temos aí que a tributação ambiental deixa de ser um tema marginal ou experimental e passa a integrar o núcleo estruturante do novo sistema fiscal brasileiro, né? Ele deixa de ter uma vida, vamos dizer assim, paralela e entra com um objetivo melhor. Então, vocês perguntaram aí durante ao longo deste curso se a reforma tributária iria melhorar. Sim, a ideia é essa, que a tributação verde tenha maior força, um maior impacto e uma melhor distribuição. O sucesso dessa reformação dependerá, contudo, da qualidade da regulamentação infraconstitucional e da capacidade dos entes federativos em implementar políticas públicas coerentes com os novos instrumentos criados. Fóruns específicos, como vai acontecer agora, em novembro, no Pará, e outros internos que falam aí sobre a questão do desenvolvimento ambiental, devem ser aí fundamentais dentro desse processo de implementação de distribuição de renda. E a reforma tributária marca uma inflexão histórica no modo como o Brasil estrutura sua política fiscal, oferecendo pela primeira vez instrumentos legais robustos para a consolidação de uma tributação ambiental sistêmica mais consistente e mais eficiente também, né? Como desafios, nós podemos aí avançar no desenvolvimento ecológico no país. O que vocês acham, né? Estamos no caminho certo? O que a gente precisa melhorar? Aí depende agora, como eu disse, de cada um de nós, dentro desse processo, de fazer valer a legislação, de fazer valer a sua distribuição e que os nossos representantes possam atuar cada vez melhor dentro desse processo. Gente, eu me despeço aqui de vocês,
com muito carinho, me deixando aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, essa matéria, ela traz noções sobre tributos, sobre tributação verde e nosso sistema tributário. Infelizmente, nós não temos aí nenhuma pretensão em esgotar o assunto, mesmo porque nós estamos ainda vivenciando um processo fantástico, que é esse desenvolvimento com melhor estrutura da tributação verde. E nós estamos aí no início também da implantação de um novo sistema tributário, de uma reforma tributária que vai mexer aí em todos os aspectos de arrecadação e distribuição de renda. Então, com isso, nós passamos aí apenas uma noção dos principais pontos que nós consideramos aí essenciais para que vocês tenham uma visão melhor sobre esse processo. Desejo a vocês muito sucesso, muitos estudos, continuem aí nessa garra, nesse sistema, e que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estou à disposição aqui no Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Beijo.